Boa noite, queridos irmãos. Sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro Evangelho no Lar. Esclarecidos alguns pontos anteriormente à realização do Evangelho, agora reúna sua família num cômodo de sua preferência, coloque uma água potável, um recipiente limpo, seja ele qual for, para que seja fluidificada pelos benfeitores no Evangelho. A água pode ser colocada em um recipiente comum para todos ou de forma individualizada para cada um. Caso tenha algum enfermo ou uma pessoa mais necessitada, a água pode ser reservada em um copo separado para ela, pois será imprimido fluidos específicos para ela. Pegue o seu livro. Iniciaremos com o livro Jesus no Lar, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Ney Lúcio. Vamos lá. Agradecemos, Mestre querido, esse dia tão especial do Natal, que nasce em nossos corações um novo propósito cristão, que possamos aproveitar o Evangelho para fazermos uma reflexão íntima sobre o nosso lar, sobre nós mesmos, e que a compreensão do seu ensinamento toque fundo em nossas almas, para que com ele consigamos caminhar com passos mais firmes e permeados pelo seu ensinamento, sigamos sempre na sua condução. Dai-nos o esclarecimento necessário da lição para que consigamos colocá-la em prática em nossas vidas. O título 1 chama O Culto Cristão no Lar. Povoara-se o firmamento de estrelas dentro da noite prateada de luar, quando o Senhor, instado provisoriamente em casa de Pedro, tomou os sagrados escritos e, como se quisesse imprimir rumo novo à conversação que se fizera improdutiva e menos edificante, falou com bondade. Simão, que faz o pescador? Se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? O apóstolo pensou alguns momentos e respondeu hesitante: Mestre, naturalmente, escolhemos os peixes melhores. Ninguém compra os resíduos da pesca. Jesus sorriu e perguntou de novo: E o oleiro, que faz para atender a tarefa a que se propõe? Certamente, Senhor, redarguiu o pescador intrigado. Modela o barco, imprimindo-lhe a forma que deseja. O amigo celeste, de olhar compassivo e figurante, insistiu. E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? O interlocutor, muito simples, informou sem vacilar. Lavrará a madeira, usará a enxó e o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. Calou-se Jesus por alguns instantes e aduziu. Assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exortadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sob a telha a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se nós não habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante?
Jesus lanceou o olhar pela sala modesta, fez pequeno intervalo e continuou. Pedro, acendamos aqui em torno de quantos nos procuram a assistência fraterna, uma claridade nova. A mesa de tua casa é o lar de teu pão. Nela recebes, o Senhor, o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? O Pai que nos dá o trigo para o celeiro através do solo, envia-nos a luz através do céu. Se a claridade é a expansão dos raios que a constituem, a fartura começa no grão. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Simão Pedro fitou no Mestre os olhos humildes e lúcidos. E como não encontrasse palavras adequadas para explicar-se, murmurou tímido: Mestre, seja feito como desejas. Então Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar. Muito bonito, né? Ney Lúcio nos narra que estava lá Jesus na casa de Pedro e todos conversavam. E que a conversa, ela era uma conversa não muito produtiva e não muito edificante, que nos mostra que mesmo na presença do Mestre, mesmo os apóstolos, os seguidores mais próximos do Cristo, eles também não estavam preparados. Eles estavam sendo preparados pelo Mestre. Eles não eram ainda seres angelicais, eram como nós e tinham ainda os seus defeitos como nós. Portanto, a conversa deles ainda se fazia não muito edificante. Mas Jesus Cristo não tinha tempo a perder, pois passou muito pouco tempo conosco em aprendizado, apenas 3 anos. E ele, aproveitando o momento, tomou as Sagradas Escrituras e começou a ensinar Simão Pedro. E aí ele faz 3 perguntas a Simão Pedro. Faz a pergunta referente aos frutos de cada dia enquanto pescador. O pescador, no seu trabalho, ele pesca, depois seleciona os melhores peixes, e os melhores peixes é que ele coloca para venda. Assim também somos nós. No nosso trabalho material, nós, pelo menos deveria ser assim, damos o nosso melhor. Nos aperfeiçoamos, fazemos faculdade, pós-graduação ou cursos, nos elaboramos, nos aperfeiçoamos nos nossos trabalhos materiais. Aí ele se refere ao oleiro. O oleiro é aquela pessoa que trabalha com barro, que modelando o barro, imprime-lhe, como diz aqui, formas novas. Fazia-se utensílios domésticos, jarras, copos, pratos, do barro. Então, ele modela o barro à forma desejada. O carpinteiro também é um outro trabalho citado aqui por Jesus Cristo. Ele pega a madeira bruta e ele também a transforma com os materiais utilizados, né, as ferramentas utilizadas pelo carpinteiro. Ele consegue, modelando a madeira, deixá-la da forma como ele deseja. Então Jesus Cristo nos afirma:
assim também é o lar diante do mundo. Nós nos aperfeiçoamos de forma material nos nossos trabalhos materiais. E por que seria diferente em nosso lar? E aí ele diz aqui, o berço doméstico é a primeira escola. O que se faz na escola? Na escola a gente aprende. A escola é para nós o local dos primeiros ensinamentos e até os ensinamentos que nos capacita para a vida. Então, a escola é importante para esse conhecimento. E o primeiro templo da alma, onde também está os ensinamentos espirituais, ou assim deveria ser. Os nossos pais são os responsáveis por nos transmitir o conhecimento espiritual. Pai e mãe, a responsabilidade de pai e mãe é aproximar o filho mais próximo do pai, do verdadeiro pai, que é Deus, que nos emprestou os nossos filhos, para que nós, conduzindo-os, fazemos com que eles se aproximem dele, do pai. E aí Jesus diz, a casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Ou seja, a família é a base para a sociedade. É a família que, na sua condução, vai transformar a sociedade. A família é muito importante. É nela que recebemos todo o ensinamento espiritual, moral, que nos transformando em seres humanos melhores, transforma também a sociedade. Ela exporta para a sociedade os seus integrantes. E aí ele diz, se o negociante seleciona a mercadoria comum, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? Jesus está nos dizendo que, apesar de no nosso lar muitas vezes estarem os nossos maiores desafios, os nossos maiores desafetos de relações pessoais, as nossas maiores dificuldades de convivência, eles não estão à toa em nosso lar. Estão em nosso lar para que nós nos aperfeiçoemos, vendo-os. Se meu pai e minha mãe não é da forma como eu gostaria que eles fossem, muito do meu pai e da minha mãe está em mim. Se o meu irmão também não é, a família é para que um olhando o outro, sabendo como um se comporta em relação ao outro, como um comporta com outros defeitos deles, para que tenhamos a oportunidade de olhar em nós, convivendo com os nossos familiares, vamos conhecer muito de nós. Eles nos exigem paciência, nos exigem muitas vezes que trabalhemos o sentimento, o perdão tão necessário. Então, eles também são instrumentos do nosso aperfeiçoamento espiritual. É no lar que nos aperfeiçoamos. E aí Jesus diz que a paz do mundo começa sob a telha a que nos acolhemos. A paz do mundo inicia no nosso lar, na nossa casa. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, continua Jesus, como aguardar a harmonia das nações? Então aqui ele nos diz que é impossível que as nações, os países sejam harmonizados, que a nossa sociedade seja harmonizada, tenha paz, sem que essa paz inicie no lar. Se o nosso lar é um lar em desarmonia, em desequilíbrio, de guerra, como esperar que o mundo tenha paz? Se trazemos ódio em nosso coração, como esperar que esse ódio não repercuta na sociedade? É impossível. A sociedade vai começar a mudar
quando nós começarmos a mudar enquanto família, dentro das nossas famílias, assim mudará a sociedade. É o próprio Cristo que nos diz isso. Se nós não habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece tão distante, nos questiona Jesus. Deus para nós ainda é muito distante, porque a nossa inferioridade ainda faz com que Ele esteja muito distante de nós e não compreendamos Ele perfeitamente. Kardec pergunta aos espíritos: que é Deus? E os espíritos vão responder a Kardec, na questão 1ª do Livro dos Espíritos, que Deus é o princípio de todas as coisas, o começo de todas as coisas, mas que a nossa capacidade ainda limitada faz com que nós não compreendemos que realmente é Deus, pela distância que existe ainda entre Ele e nós. Mas, se nós não conseguimos ainda amar o Filho de Deus, que são nossos irmãos, e os nossos irmãos mais próximos, os nossos pais, os nossos filhos, os nossos irmãos de caminhada, seja ele no nosso trabalho, no âmbito da casa espírita, da casa religiosa ao qual eu me encontro, se eu não consigo amar aqueles que estão mais próximos de mim, que seguem comigo na caminhada, como eu vou conseguir amar um Pai que está tão distante de mim, o Eterno Pai? Jesus nos questiona a respeito disso também. Jesus relanceou o olhar pela modesta residência, fez um pequeno intervalo e aí ele diz a Pedro: acendamos aqui em torno de quanto nos procuram a assistência fraterna, uma claridade nova, que é o Evangelho no lar. A mesa de tua casa é o lar de teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Jesus aqui estava se referindo ao alimento do corpo. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e nos pensamentos? Jesus aqui estava se referindo ao alimento da alma, que a mesa que recebe o alimento do corpo, ela também pode se tornar a mesa que recebe o alimento da alma, a sementeira nova. E que Jesus nos ensina que a conversa e o pensamento são esses alimentos, que assim como a comida é o alimento para o corpo, a conversa edificante e o pensamento edificante reunido em família, ao redor da mesa, também são alimentos para a nossa alma. O Pai que nos dá o trigo para o celeiro através do solo, envia-nos a luz através do céu. Então, Deus, nosso Pai, nos dá o solo para que nós, arando a terra, plantando, colhemos o alimento para o corpo físico. Mas Ele também nos dá o alimento para a alma, não só o alimento do solo, mas também envia a luz do céu, que é o conhecimento, os ensinamentos da sua Escritura. Se a claridade é a extensão dos raios que a constituem, a fartura começa no grão. Então ele diz aqui: se a claridade ela inicia pela expansão dos raios, ou seja, vários raios juntos, expandidos, formam a claridade. Cada lar, realizando o Evangelho no lar, na sua casa, formará uma imensa claridade. Então, muitas vezes a gente acha que o nosso lar apenas, realizando o Evangelho, não vai resolver o problema do mundo. Certamente que talvez não resolva o problema do mundo só o meu lar, mas se todos os lares juntos realizarem o Evangelho no lar, sem dúvida terá mais força, porque serão vários raios expandidos de conhecimento e de auxílio a nós e ao próximo.
A fartura começa no grão. A fartura começa em um único grão. Começa de um único grão, começa do grão. Nós pegamos a semente, o grão, e plantamos na terra. E dessa semente dará vários frutos. Assim Jesus quer nos ensinar que o Evangelho no lar é uma pequena semente, é um pequeno raio, mas que se multiplica quanto mais raios, quanto mais semente estiver, quanto mais pessoas, mais famílias realizando o Evangelho no lar. Em razão disso, o Evangelho no lar não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais, ou seja, não foi iniciado em toda a multidão reunida, mas em cada lar, em cada pessoa, constituindo vários raios, se multiplicando, mas cada um dentro do seu lar. Simão Pedro fitou no Mestre os olhos humildes e lúcidos, e como se não encontrasse palavras adequadas para explicar-se, murmurou tímido: Mestre, seja feito como desejas. Então Jesus convida os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar. Jesus então reúne Pedro e seus familiares ao redor da mesa e, ao desenrolar os escritos daquela época, que era a Torá, por que desenrolar? Porque os livros antigamente eles eram enrolados em rolos, então desenrolando de um lado, enrolando de um outro, ia se passando as mensagens e ia lendo o livro, que não tinha o mesmo formato que o nosso. Os escritos da sabedoria. Nós sabemos que foi o próprio Mestre que inspirou os que vieram antes dele. Foi o próprio Mestre que trouxe, através dos profetas, os ensinamentos para serem registrados. Sabemos também que muitos dos escritos têm, hoje falamos o animismo, pessoal, que são as impressões pessoais daqueles médiuns, os profetas que escreveram. Até mesmo o próprio Moisés trouxe muito da sua crença, da sua forma de ver o mundo, mas mostra-nos que dentro das Escrituras existe a sabedoria de Deus, existe os princípios que Jesus quis trazer ao mundo antes da sua vinda. Lá estava o princípio dos ensinamentos. Jesus veio para reforçar os ensinamentos e trazer claridade nova a esses ensinamentos, trazer o seu verdadeiro sentido, o amor. Jesus, o mestre, não era um mestre de guerra, como até então se queria que fosse, forte e ostentando as coisas materiais, mas ele é o nosso norte espiritual, que nos conduz na direção do Pai. Então, o primeiro culto cristão no lar foi iniciado pelo próprio Jesus Cristo, nosso Mestre. E porque ele nos ensinou, nós fazemos em nossos lares, trazendo para nós a reflexão que ele nos traz com seus ensinamentos, fazendo com que o nosso lar seja também o nosso remédio para a alma. Então, finalizaremos o Evangelho com uma oração. Agradecemos, Pai, pela lição, agradecemos o esclarecimento, que possamos refletir, colocar em prática em nossas vidas, na nossa família. Retire do nosso lar
todas as energias deletérias, todos os fluidos. Socorre os nossos irmãos necessitados, em desequilíbrio, aqueles que não simpatizam pelo nosso lar, que sejam esclarecidos e conduzidos às colônias espirituais, onde melhor receberão as orientações e o remédio necessário. Agradecemos, Mestre querido, pela oportunidade do Evangelho no Lar nesse dia tão especial, e que essa data se renove a cada dia em nossos corações os ensinamentos do Cristo. Que o amor faça ser o norte da nossa vida, a direção a seguir. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade do Evangelho, que possa fluidificar as nossas águas, colocando os medicamentos necessários, os fluidos, ao nosso refazimento mental e espiritual. Queridos irmãos, Feliz Natal a todos, que possa realizar o Evangelho dentro do seu lar, com seus familiares, e que traga a vocês novas experiências e que sintam-se alimentados pelo amor do Cristo. Desde já agradeço a presença virtual de todos. Um grande abraço, fiquem com Deus.